Saudações! Este é mais um vídeo com um relato de experiência com lucidez extracorpórea. Um relato que eu considero bem interessante, a parte final dele é mais interessante, onde a lucidez realmente chegou, mas eu vou relatar desde uns momentos antes por mostrar que uma situação absurda ainda pode estar dentro de uma experiência fora do corpo, para que sirva de parâmetro. Se você tiver uma experiência absurda, não descartar como possibilidade de experiência extracorpórea. Eu vou ler, então, como foi que chegou no ponto que chegou, até porque um personagem que aparece no final está aqui nesse início. Eu poderia omitir muita coisa aqui, mas não vou mentir não, vou ser bem honesto com vocês, porque considero que são adultos, ou que um dia serão, caso ainda não sejam e não consigam lidar com as informações simples aqui, puro fato. Então, vamos lá. Esse relato é do dia 1º de setembro de 2024, então não tem tanto tempo assim. Eu me vi em cima de um transporte que parecia um trem, conversando com amigos. Opa, olha quem veio se esticar no chão. Eu não vou aí não. Vem aqui, ó. Eu nem coloquei você aparecendo porque achei que você ia ficar lá dentro. É a Nix. Estávamos acomodados nesse trem, mas era em cima do trem. E só para contextualizar, esse trem, ele parecia mais tecnológico, como se não tivesse separações de vagões, parecia contínuo. E ele, inclusive, andava em linha reta só, não tinha curva. Talvez por isso, não sei, era um transporte extremamente comprido, e estávamos sentados em cima desse lugar, dessa plataforma, não sei por que nós estávamos dentro. Ao redor era só vegetação como se fosse milharal, não era milharal, era canavial, para todos os lados. Estávamos acima do que seria o topo e estávamos bem acomodados, como se houvesse, não eram poltronas, né? Era, sabe quando você vai em arquibancada que, não sei se vocês já foram e já viram isso, tem uma cadeirinha colocada ali, mas o encosto é bem baixinho, é só um pouco mais confortável. Estávamos conversando e eram amigos das antigas, amigos que eu tenho há mais de 20 anos. A maioria estava na minha frente, um bom tanto assim, o que 1,5 metro mais ou menos, virados para mim, e eu estava encostado em outro amigo meu, o que já era uma situação estranha, algo que não acontece, não me lembro de ter acontecido, não, porque apesar de amar meus amigos, a gente não tem esse tipo de contato não. E nós ríamos, porque eu estava falando do meu pênis. Sim, e eu mostrei para eles. O curioso é que, quer dizer, mais uma coisa curiosa, né? É que eu estava excitado e a proporção dele estava exagerada, do meu membro fálico. Apesar de eu estar conversando com eles quase que naturalmente, assim, contando um caso, não havia uma energia de, acho eu, tão alinhada ou da coisa erótica, não tinha tanto isso, era mais uma curiosidade científica sobre a qual eu estava falando. E eu acho que é porque eu estava falando sobre a característica, uma característica bastante peculiar dessa parte do meu corpo. E como eu estava mostrando isso, o foco na coisa parece que o ampliou.
realmente estava bem, bem grande, assim, praticamente do tamanho do meu antebraço, para ser mais exato. Como eu disse, são coisas que acontecem e acho que tem que ter uma certa naturalidade para falar, porque não acho que nada aqui me defina. Essa é a minha opinião. Eu acho que eu sou quem vivencia certas experiências e eu tenho que analisá-las. Eu sou quem analisa essas experiências. Do porquê, por exemplo, da proporção dele, eu pelo menos entendi que poderia ser por causa do foco, de estar falando nele, dele. Eu acho até que havia uma certa indução por erotismo, mas isso do amigo que não era amigo, que estava atrás de mim, mas eu vou chegar nessa parte. E pode ter sido também por indução e influência, essa proporção, né? Porque esse amigo no qual eu estava escorado parecia estar me encorajando, alimentando essa energia, ou despertando, né, tentando evocar essa energia. Minha lucidez estava muito baixa nesse momento. Mesmo assim, só de estar atrás de mim levantou suspeitas, porque eu tenho essa questão de me incomodar com qualquer um atrás de mim, por causa das experiências que eu já tive. E eu quase fiquei lúcido. Mas ele disse, tá tudo certo, continue. E foi muito, quase que hipnótico, né? Aquele, vai. E o comando foi tão incisivo que eu deixei passar, mesmo incomodado, eu deixei passar. Até porque os outros estavam rindo da situação, que tá tudo bem, que tipo, é só uma característica. Qual é a característica? Eu tenho vitiligo. Não dá para ver no corpo vestido, porque eu tenho só na glande, que é a parte do pênis que fica exposta. Então, fica exposta porque eu fiz uma cirurgia quando eu tinha 10 anos, que eles chamam, né? Como é que chama? De fimose, porque era bem fechadinho e doía para urinar, a higienização não era boa, então às vezes inflamava, tinha essas coisas assim, era bem ruim. Mas aconteceu, porque a minha mãe era uma excelente mãe, mas o pudor a podou de tal forma que algumas coisas práticas, como por exemplo, né, estimulação ali, puxar essa pele quando é bebê, não sei, não tenho filho também, mas eu acho que tem essa questão sim de trabalhar para que não feche. E a pelinha fechava quase tudo assim, ó. E aí tiraram, então a glande fica exposta mesmo, naturalmente, e o tempo inteiro. Eu acho até menos ridículo. Eu acho meio... Anatomia masculina é meio, né? Mas, logo que eu fiz a cirurgia, pouco tempo depois, eu até achei que era por causa da cirurgia, mas não. Se manifestou essa vitiligo, que é uma despigmentação. A verdade mesmo é que é só ali e não espalhou pelo corpo, mas dizem que é, pelo menos, toda vez que eu vou ao urologista, eles falam, é um vitiligo aí, é isso aí. Então eu tenho vitiligo nessa parte do meu corpo. E eu costumo dizer aos amigos que parece a barriguinha de um cachorrinho malhado, sabe aqueles? Ou então uma casquinha de sorvete, daquelas mescladas, chocolate e baunilha. Você nunca mais vai olhar para esse sorvete da mesma forma, né? Na verdade, aquilo nem é sorvete, acho que é só gordura hidrogenada com açúcar, não sei. A Nix tá muito capotadinha, com as patinhas para cima. O meu pé não chega aí, mini Nix. Muito fofinha. Esticando, Então, tem essa questão, e eu estava dizendo uma coisa que é verdade, nesse momento, em cima desse trem, que é que se olhar de cima, o desenho,
por causa da mancha que tem, você enxerga nitidamente, exatamente, o yin yang. É aquela curva, né? Olhando de cima, a parte mais escura e a parte clara. E é bem destacado, assim, porque uma parte é praticamente branca, muito, muito mais clara que a palma da minha mão. E a outra parte é até mais morena do que as costas da minha mão. Não sei porquê. Talvez porque o tecido, né, ele fica assim, depois que ele expande, aí ele fica do mesmo tom da pele. Mas quando está concentrado, fica um pouco mais... E eu acho que é porque a outra pele é tão mais clara que destaca também. Tem isso. Enfim, olhando de cima, é bem o yin yang ali tatuado naturalmente no topo do meu membro fálico. E é só uma coisa que faz parte do meu corpo físico, que vai ficar aqui um dia, e daí? É só... talvez seja um lembrete para eu usar com equilíbrio e sabedoria. Logo quando eu já era criança já veio isso, e eu acho que eu fiz isso a vida toda. Eles estavam rindo porque a verdade é que essa conversa acontece nos grupos de amigos de vez em quando queremos rir, ou um quer fazer piada, acaba fazendo, e nunca, obviamente, mostrei para eles. Há um mito em cima disso. Mas, enfim, a viagem seguiu, e, de repente, a Marina estava lá, se aproximou, sentou, e eu falei para ela para pularmos do trem. Já estava vestido, já tinha passado o assunto. E explorarmos o canavial ao redor. E nós pulamos. E havia ruas de terra. Logo ao lado do trem não tinha milhos. Tinha uma estrada. Só que eram ruas, na verdade, né? Tinha terra. E aí logo depois começavam os milhos altos. E depois que descemos, pulamos e não nos machucamos. Foi muito fácil aterrissar, porque a física lá é outra, né? Não sei nem se eu posso chamar de física. E eu, com ela, estávamos olhando e a cana... Eu não estou lendo aqui, né? Porque como não tem muito tempo que aconteceu, eu lembro muito. Mas vou ler aqui para ser mais fiel, para não esquecer detalhes. O canavial era tão alto que tinha sombra. Era durante o dia isso. Mas, apesar de não ver sol, sabe quando há está até mais úmido a terra, assim, você sente essa questão da sombra. Tinha sombra e as canas pareciam suculentas e muito doces. E eu saquei uma faca da roupa, sei lá como ela estava lá, provavelmente porque eu quis que ela estivesse, para cortar uma cana, descascarmos e chuparmos. Talvez Freud adoraria essa análise, fazer uma análise desse sonho, né? Mas enfim, ou psicólogos, fiquem à vontade, eu não ligo não. Eu faço a minha análise. E eu, quando criança, tinha acesso a um sítio. A gente chama aqui, né, em Portugal, sítio para vocês é lugar. Para a gente aqui é como uma pequena roça. Fazenda, só que fazenda é grande, é uma roça pequena, um sítiozinho da minha tia. E lá tinha cana, eu vivia cortando, inclusive descascando uma cana para minha irmã. Eu cortei aqui, ó, tem uma cicatriz, também não vão ver, né? Aqui, ó. Porque cortando cana eu cortei o dedo. E quando eu fiz isso, apareceu um homem com um rádio na mão, como se fosse o capataz, sei lá, do lugar, e disse que tinha invasores ali, e o trem passando. Não tínhamos ido longe dessa trilha do trem, que passava ao nosso lado, e ele parecia não ter fim, ele não acabava, impressionante. E era suspenso. Ele tinha pelo menos 40 centímetros, talvez 50 no máximo. Acho que não tinha meio metro, não. Acho que era menos. Mas tinha ferro embaixo e o ferro em cima do trem e ele passando. E então falei com a Marina para passarmos debaixo para o outro lado para escaparmos. E no meio do processo me deu aflição,
porque eu fiquei lúcido por causa da aflição. Aquela coisa passando, fazendo barulho, eu sabendo que tinha alguém atrás de mim, que eu tinha que passar rápido, mas não podia levantar demais. E a máquina o trem não era estreito não, era meio longo, assim, eu teria que me arrastar por um tempo. No meio do caminho, eu fiquei aflito e tive lucidez e falei, não, que situação é essa? Eu estou fora do corpo. E falei, não quero. Eu vou assumir daqui e eu vou saltar. Eu vou mudar de cenário, eu não vou acordar. E aí eu saltei para aparecer onde quer que fosse, porque eu não controlo isso não. E o que eu vi foi que os cenários passavam por mim numa velocidade altíssima. E eu escolhi um. Eles passavam, como se não fosse bem telas. Eu estava lá e eles vinham e iam. Só que muito rápido. Como se eu estivesse aqui, fosse um círculo que eu estivesse girando como uma roleta e cada feixe era um cenário, sabe? Só que eu estava nele. E eu escolhi um, porque eu tinha a noção que eu poderia escolher enquanto eles estivessem passando, como se eu me agarrasse ao lugar. E eu escolhi porque eu vi uma cristaleira muito bonita, e era uma sala bem ampla. Todos os ambientes eram em alguma casa, mas era bem diferente cada um. Quando eu estabilizei ali, avaliei o lugar e disse, bonito mesmo. Quantos detalhes, porque sabe aquelas casas como é que fala? Caramba, eu estou muito cansado, minha mente está difícil de pegar palavras, mas antiquários, né? Lugares que mobílias antigas estão lá para venda e tal. Era um lugar muito bonito. E eu parei para tentar entender onde eu estava antes e decifrar aquela situação toda muito estranha, né? Do porquê, obviamente, eu não acho que eram meus amigos, não. Principalmente o que estava atrás de mim. Eu sei quem ele tentava parecer. Eu anotei o nome aqui, mas prefiro não tem necessidade de comentar, porque vocês não conhecem. E eu pensei, caramba, aquele cara atrás de mim nem era o meu amigo. E eu pensei o nome dele, óbvio. E nesse momento eu senti alguém vindo, em fúria. E eu olhei para a porta ao lado. Aqui tinha uma parede e logo ali tinha uma porta. Ali, assim, a sala era bem grande. Eu senti que ele vinha antes de eu ver que ele vinha. E ele veio na forma do meu amigo, o mesmo cara que estava lá atrás de mim. E ele disse, você tá achando que pode lidar comigo? E veio furioso para cima de mim. O engraçado é que esse meu amigo era um com quem eu lutava muito. Fizemos taekwondo juntos e eu era espancado por ele sempre. O cara era imenso, pesado, forte pra caramba, mas eu tratei de focar dizendo pra mim mesmo, não é ele. Aliás, por quê? Eu acho que tem essa questão de buscar no nosso subconsciente essas referências do que a pessoa representa pra gente, né? Esse amigo meu, eu lutava com ele nem sentia meus golpes. Um golpe dele me arremessava a metros de distância. Tem um chute de lado que chama Yop Chagi, que é um chute bem de lado, assim, você troca os pezinhos assim, estica o pé de lado. Mas de qualquer forma, um chute de lado, e eu chutava, ele não se movia e eu caía para trás. E aí uma vez ele até falou, então você quer treinar esse chute? Não rela aí não, que você vai derrubar o negócio. Vem aqui, ó. Sobe aqui que eu passo a mão em você. Aqui em cima. Ele começou a ficar só nessa postura desse chute, eu não conseguia achar brecha para chegar até ele. Porque eu chegava perto, ele me dava esse golpe, me atingia, eu rolava para longe. Já cheguei a voar assim, pregar na grade da quadra onde treinávamos. E eu pensei, a única forma de parar esse chute dele é fazer um golpe que se chama Anchagi, é um chute que levanta o pé de fora para dentro,
só que pisando na coxa dele para impedir que a coxa levante o chute. Parar, né? Quando eu fiz isso uma vez, ele me levantou. E aí eu giraria um chute giratório para acertar a cara dele. Muito bonito de fazer. Coisa que eu fazia, na verdade, esse chute era um chute que eu gostava muito, quase um especial. Joga uma perna e depois gira por trás com a outra, no ar ainda. E aí eu apoiei ele. Ele me levantou, que eu chutei a metros acima da cabeça dele. Quando eu caí lá de cima, assim. Era muito, muito pesado esse meu amigo. E lutar contra ele era só para eu rir mesmo. E praticar, né? Histórias à parte, mas correlacionando aqui para vocês terem uma ideia da representação que isso tem psicologicamente em mim. Ele veio para cima e eu disse, não é ele. E eu posso manter distância. E eu estava muito calmo. É difícil me assustar lá, fora do corpo. E eu criei um escudo de luz falando mesmo. E ele riu, sabe? Eu falei, escudo de luz. Eu tô assim agora. Porque a fala é uma coisa que reforça muito. Até mesmo aqui, né? Então eu comecei a usar isso lá. Então eu fiz isso, imaginei, né? Essa proteção. Ele riu. E falou, acha que isso vai me deter? E veio bufando pra cima de mim. Só que deteve. O repeliu. Mesmo sem eu ver o escudo, eu não enxerguei. Às vezes eu enxergo, às vezes não. Eu só fazia os gestos e para mantê-lo lá, o Doutor Estranho nos ajudou, né, a treinar. Eu fazia círculos com a mão para manter, coisa que eu já fiz algumas vezes em projeção astral. Buscando referências, sim, bem lúcido e vendo lógica na coisa para que aconteça. E daí começou uma batalha, porque eu não quis desafiar o cara e eu não ia perseguir ele. Mas, pelo visto, ele estava atrás de mim, literalmente e figurativamente, me perseguindo. E eu não ia deixá-lo me intimidar. Eu evoquei um turbilhão resplandecente, esse foi o nome que eu dei, tentando envolvê-lo numa energia. Ele só girou no ar e desceu ainda mais bravo. Eu não vi a energia. Ele girou e caiu bufando de raiva. Ele estava muito, muito, muito bravo. Eu tentei abrir um portal gritando vórtex ascendente. Por quê? Porque eu imaginei um túnel de luz que se abrisse como um portal, puxando ele para cima para catapultá-lo para uma dimensão. Nossa! Ela passou debaixo do meu pé e depois deu uma cabeçada no tripé aqui. Vem cá, aqui, ó. Não é igual cachorrinho, né? Ela não vem. Vem aqui, menina. Não rela aí, não. Rela no meu pé. Só no meu pé. Só no meu pé. Veio. Que fofinho. Ó, vou até... Não vai, não? Posso até baixar aqui. Só um instantinho que vai continuar. Ai, caramba. Não vai dar não, né? Tá aqui. Ah, fofo demais. Deitou. Dá oi pra galera. Oi, galera. Tô querendo um carinho. Eu curto um carinho. O quê? Tá com remelinha aí. Minha roupa, a roupa não pode encostar nela. Tem que ser só a minha mão. Tem que ser só a mão, a roupa faz cosquinha. Eu estou no meio de uma batalha. Calma. Só que não aconteceu. Eu queria mandá-lo para uma frequência mais alta que pudesse, onde pudessem ter, talvez, amparadores que cuidassem desse ser. Pelo menos essa era a minha intenção. Não aconteceu, ele rosnava e rosnava e eu avancei e segurei os punhos dele, os pulsos, e o prendi no chão.
ao ajoelhar em um dos meus joelhos e o encarava, meu rosto, a menos de um palmo do dele. O rosto dele mudou para o que provavelmente era a aparência verdadeira dele. Chamar de aparência verdadeira é meio difícil, né? Porque é a aparência que ele se dava de verdade, não a máscara que ele usava como meu amigo. E o rosto dele mudou, diferente, mas era humano, só que os olhos ficaram completamente negros. Eu o mantia na força da convicção, emanando força com a intenção que fizesse ele perceber que eu o compreendia e que estava tudo bem, que eu nem me importava pela situação anterior lá, e eu foquei nisso, em fazê-lo entender que eu não o via como um inimigo. Nesse momento, eu vi 3 pessoas nos cercando, se aproximando com as mãos impostas, as 2 mãos. Aquela visão periférica, se aproximavam cautelosamente e eu cheguei a virar o rosto para olhar, mas senti que o camarada na minha frente ia se soltar e eu foquei nele, porque o meu olhar mantinha ele um bom tanto ali também. E a expressão dele mudou para triste e ele chorou, começou a chorar. Quanto mais aproximavam com as mãos impostas, mais ele chorava e as lágrimas eram negras, como o negrume que cobria os olhos, como se o negrume que cobria os olhos estivesse saindo. Mas eram muito, muito mesmo assim. E eu pensei, isso, vai ficar tudo bem, não lamente demais, só relaxe. E eu acordei. Eu presumi que a minha parte eu tinha feito. Tem alguém relando em mim. Mininix. Então, algumas considerações aqui enquanto eu faço carinho na Mininix. Calma. Quero que as pessoas me vejam. Pode ser? Tá bom assim? Então, voltando aqui, recapitulando. É uma situação que eu considero absurda, uma situação que, apesar de ter um quê de cotidiana, tem elementos completamente fora do padrão. Já aconteceu uma vez ou outra de eu me ver no meio de um contexto com energia sexual levemente ativada, ou uma coisa assim, com homens, mas sempre um certo desconforto. Acho que tem essa questão de indução, mas acho que inconscientemente a gente sabe que, pelo menos eu considero, que não somos ou homens ou mulheres, estamos nessa condição. Só que eu estou muito bem alinhado com essa condição, então me incomoda um bocado, mas assim, é perfeitamente compreensível. Em questão anatômica sobre o meu corpo, essa informação aí que ninguém pediu, é mais uma questão de desmistificar, talvez, que somos o corpo, né? Não, eu estou nesse corpo. Esse é o corpo que eu estou, essa é uma característica dele. O que foi? Eu não tô te dando atenção, não tô fazendo direito, tá vendo? Ela é exigente. Mas ela não morde forte não, ela só dá umas... Isso, eu acho que o mais importante dessa experiência é que, mais uma vez, a partir da lucidez, não só eu consigo escolher as minhas vivências, que estão mais alinhadas com o que eu quero, com o que eu acredito de verdade, do que ir em induções. Fora isso, ajudar. Ajudar, porque todo mundo que causa um assédio, todas as pessoas na condição de assediadores, são as maiores vítimas delas mesmas, da situação
que elas criaram para elas, ou da qual elas ainda não conseguiram sair sem ajuda. E eu acho que essa ajuda faz diferença. É um momento em que um ser desse pode se situar um pouco melhor. Às vezes, ele está sendo influenciado por energias mais densas, e tirar essa cobertura deles faz com que eles tenham uma visão, como se fosse uma venda mesmo, né? Que eles enxerguem de outra forma. Parei, né? Calma. Eita. Então é isso, eu estou aqui esmilinguido, esparramado, terminando este relato aqui com essa bichinha toda malhada também, ó. Também tem manchinhas, ó. Várias cores. Não dá pra ver o yin yang nela não, mas mostra pra eles o queixinho. O queixinho aqui. Manchinha no queixo, mancha no queixo. A manchinha no queixo. Fofinha. Muito obrigado por sua atenção. Deixe comentários. Pode fazer piada. Eu não me importo. Eu também faço. Mas vamos focar no mais importante aqui, que é a experiência com esse ser. E para perceberem que, mesmo que eu não veja os amparadores ao meu lado, eles estão lá e no momento desse, eles se fazem presentes, porque eu faço a ponte, né? Muitas pessoas fazem isso, às vezes até sem saberem. Muitas pessoas já me relataram sonhos muito reais, similares, de estarem ajudando alguém e aparecerem outras pessoas, porque acontece. Nós somos intermediários, a nossa energia está mais próxima da energia desse desencarnado que ainda perambula por aqui. É isso. Muito obrigado por sua atenção. Hasta!